tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura da carta de São Paulo aos Romanos nos provoca uma fidelidade crescente no seguimento de Jesus Cristo. Nesses dias, nós estamos refletindo sobre a lei a qual muitos judeus eram escravos. Paulo mostra que a lei pela lei não pode nos libertar. A lei só liberta quando é a verdadeira lei, a lei do amor, a lei que nos aproxima de Deus e nos aproxima dos irmãos. Que nós possamos de fato buscar essa libertação que a lei pode provocar em nossa vida, rompendo com toda a estrutura de pecado. Façamos então nossa oração inicial. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona. Quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O texto bíblico que irá iluminar a nossa reflexão hoje está no capítulo 7, versículos de 7 a 25. Capítulo 7, versículos de 7 a 25. Quem irá proclamar para nós será a Daniela, de Guarapari, no Espírito Santo. Vamos ouvir com atenção. Espero ser tocado pelo amor, amor que é vida, luz, energia do Santo Espírito, sopro criador. Como barro inerte em tuas mãos, Senhor, espero ser tocado pelo amor, amor que é vida, luz, energia do Santo Espírito, sopro criador. Que diremos então? Que a lei é pecado?
de modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Foi o pecado, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou em mim todas as concupiscências, porque sem a lei o pecado estava morto. Quando eu estava sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, o pecado recobrou vida, e eu morri. Assim, o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte, porque o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me e por ele me levou à morte. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Então, o que é bom tornou-se causa de morte para mim? De certo que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte por meio do que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E, se faço o que eu não quero, reconheço que a lei é boa. Mas, então, não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer, o bem está em mim, mas não sou eu capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que queria, mas faço o mal que eu não quero. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando eu quero fazer o bem, o que se me depara é o mal, deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado, que está nos meus membros. Homem infeliz que sou! Quem me livrará deste corpo que me acarreta à morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo percebeu que, descrevendo dessa forma o tempo de compromisso com a lei, arrisca considerar a lei como pecado e procura pôr as coisas em seu devido lugar. Que diremos então? Que a lei é pecado? De jeito nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não existisse a lei, nem teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado aproveitou a ocasião desse momento e despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem a lei o pecado está morto. Lei e pecado não são a mesma coisa. A lei é santa, o mandamento também o é, mas o pecado conseguiu explorar a lei para seus próprios objetivos. Paulo provavelmente tem em mente o capítulo 3 de Gênesis. Lá temos o projeto de Deus, uma lei, o pecado e as consequências do mesmo. A lei que ordenava não comer da árvore era boa, não representava uma privação para o ser humano. Todavia, a proibição ocupou todos os espaços, tornando-se uma obsessão. A serpente se aproveitou da proibição para arruinar o ser humano. Apesar de ser boa e santa, a lei só tem força para ordenar, faça isso, ou proibir, não faça aquilo, sem poder eliminar o pecado. Isso só reforça a consciência dos erros, provocando mais egoísmo e permitindo que o ser humano conscientemente transgrida a lei em lugar de cumpri-la.
Continuando a descrever o velho regime da lei, tempo em que vivíamos submetidos a instintos egoístas, Paulo traça o perfil do ser humano sem a graça de Deus. Ele fala na primeira pessoa, como se fosse uma experiência pessoal e única, mas nela podemos ver o retrato de todo ser humano, um espelho no qual todos nós podemos nos contemplar. Não consigo entender nem mesmo o que eu faço, pois não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que mais detesto. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Portanto, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. Sei que o bem não mora em mim, isto é, em meus instintos egoístas. De quem Paulo está falando? Dele próprio? Dos cristãos? Dos que vivem sob o regime da lei? Os estudiosos se debatem em torno de várias hipóteses. É provável que Paulo esteja se referindo ao ser humano submetido aos instintos egoístas, ou seja, aquela situação em que se encontra toda pessoa que não fez a experiência da graça de Deus. Em outras palavras, parece que se trata de um retrato de toda pessoa envolvida numa sociedade injusta e desigual. Paulo estaria sendo incoerente se se referisse à condição dos batizados, os que foram justificados pelo sangue de Cristo e enfrentam tribulações na esperança. De fato, o versículo 23a, sejam dadas graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, é a certeza de que ele tem, de que alguém pode libertá-lo desse corpo de pecado. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Em sua morte e ressurreição fomos libertos, e no batismo fomos incorporados a ele, deixando para trás o compromisso com a injustiça para oferecer nossos membros como instrumento de justiça. Que nós possamos então cada vez mais caminharmos para uma vida sem pecado, numa permanente conversão, na busca do amor, da sinceridade, na busca do bem. Tu que sopras onde queres, vento de Deus gerando vida, sopra mim, sopra mim, sopra mim, sopro fecundo, sopra mim, sopra mim, sopra mim, sopro fecundo. Sopra-me vida em teu sopro, paz inquieta e esperança. Faze-me todos janelas, olhos abertos e abraço. Leva-me em boa notícia sobre os telhados do medo. Passa-me em torno das flores, beijo de graça e ternura. Joga-me contra a injustiça em furacão de verdade. Deita-me em cima dos mortos, boca profeta a chamá-los. Sopra mim, sopra mim, sopra mim, sopro fecundo. Sopra mim, sopra mim, sopra mim, sopro fecundo. Olá, Frei Gilberto, bom dia, farinhada, bom dia, querido irmão, querida irmã, paz e bem. No texto de hoje, Paulo, em sua carta, relembra à comunidade a importância de viver segundo o Espírito. O ser humano não é só carne, não é só corpo, ele é também força pulsante, energia criativa, com capacidade de inventar e se reinventar. Pela ação do Espírito, nós nos tornamos inteiros, com a consciência de que somos parte do todo, partes de uma grande comunidade viva e, por isso, responsável por essa interligação. Segundo Leonardo Boff, pelo Espírito, temos a capacidade de ir além das meras aparências, além do que vemos, do que escutamos, pensamos e amamos. O Espírito é a força que impulsiona
e que faz desabrochar para o infinito, para o eterno. Ele nos aponta para uma outra dimensão que chamamos de profundidade. Sem o Espírito de Deus, ficamos presos às limitações do humano, nos tornamos prisioneiros em nosso próprio vazio. E aqui está o grande problema: não conseguir enxergar nada mais além de nossos próprios desejos egoístas e perversos. Esquecer que nós fazemos parte desse tudo. E é por isso que Paulo afirma que não há condenação para quem anda segundo o Espírito, porque este conhece a lei de Deus e a pratica. E a lei de Deus é o amor. Sopra mim, sopra mim, sopro fecundo. Sopra mim, sopra mim, sopra mim, sopro fecundo. Chegamos ao final da nossa reflexão. Que Deus possa estar sempre nos iluminando em nosso discernimento, em nossa busca de felicidade. Que nós possamos de fato estar livres do erro, do pecado e da morte. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver